Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Daniel Scaramelli, eu sou aluno do terceiro ano de Engenharia de Produção aqui na Poli e hoje eu vou trazer a resolução da PSUB de 2019 de Estatística. Antes de tudo, até para tranquilizar um pouco vocês, o nível não é o mesmo nível da PREC, tá? Que alguns de vocês vão fazer agora na semana que vem, então podem ficar tranquilos quanto a isso. Vocês vão ver que vai ter, principalmente no final, aqui nas últimas questões que a gente vai resolver, são questões que vão exigir algum raciocínio um pouquinho mais complexo, mas que não deve ser exigido na PREC. Então, gente, vamos começar aqui com a questão 1. É uma questão de ANOVA, um fator só. Não é uma questão difícil, mas como acho que quase todas as questões de estatística vai ser uma questão que vai exigir vai exigir um pouco de conta, vai exigir que você tenha muita atenção na hora de fazer as contas. Por isso é muito importante você ter a calculadora do seu lado, tá? Então a primeira coisa que eu fiz aqui nessa questão foi calcular todas as médias e todas as variâncias para cada uma das máquinas, né? No caso são 3 máquinas que eu indiquei por I, são 15 elementos ao todo, né? 5 para cada máquina, a gente tem uma significância de 5%, eu também calculei a variância total. E tendo esses dados a gente consegue resolver o problema, porque o que a gente vai querer fazer agora? A gente vai querer calcular as somas de quadrado, né? São 3, a soma de quadrado total, a soma de quadrado dentro do fator e a soma de quadrado entre fatores. Aqui tanto faz qual soma que a gente vai começar calculando, eu vou começar pela soma de quadrados total, que acho que é um pouquinho mais simples. Então vamos lá. A soma de quadrado total será a variância total multiplicada por n-1. Se a gente fazer essa conta, como vocês podem ver, a variância total 9.495, n-1, 14, a gente vai chegar em 132,93, tá? Esse é o primeiro valor interessante aqui para a gente ter. Agora vamos calcular a soma de quadrados dentro de cada uma das máquinas, dentro da máquina 1, máquina 2, máquina 3, que pela formulinha. Aliás, esse é outra coisa muito importante para vocês. Tenham um bom formulário em mãos na hora de fazer a prova. O formulário é essencial, assim, sem ele você não consegue fazer a prova. Tá? Formulário e calculadora são 2 elementos imprescindíveis para a prova de estatística, tá bom? Tá? Aí a formulinha aqui da soma dos quadrados entre é o somatório de ni menos 1 multiplicado por si quadrado, ou seja, o número de elementos de cada máquina e a variância de cada uma das máquinas, tá? Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar em 58,8, tá bom? E por fim, vamos calcular a soma de quadrados entre os fatores, né, entre as máquinas, melhor dizendo, que é descrito pela somatório de ni multiplicado pela média de cada fator menos a média total, que vai nos dar exatamente 74,13, tá bom? Então, para vocês conseguirem ver melhor, SQT 132,93, SQD 58,8, SQE 74,13. A gente nem precisaria ter calculado os 3, bastava ter calculado 2, porque, como a gente sabe, a soma dos quadrados total é igual à soma dos quadrados dentro mais a soma dos quadrados entre, tá? Essa é uma fórmula importantíssima que vocês têm que saber para a prova, tá? E a gente consegue ver aqui que, de fato, 132,93 dá essa soma aqui, então a gente acertou os valores. Agora o que a gente vai fazer é calcular a variância dentro e a variância entre para poder achar o nosso F calculado e assim verificar se as médias são distintas ou se não são distintas, tá? Então vamos lá, vamos calcular primeiro a variância dentro, que vai ser SQD, né, a soma dos quadrados dentro sobre n-1, que vai dar 4,9. E depois vamos calcular a variância entre, que vai ser SQE sobre i-1, que vai dar 37,065, tá? Aí tá quase acabando o exercício, a gente só tem que calcular o F observado, né, e o F crítico, e aí a gente vai conseguir descobrir se as médias são iguais ou se tem pelo menos uma média que é diferente das outras, tá? Vamos lá, o F observado, ou F calculado, tá? Tanto faz como você nomeia isso, é o S quadrado entre as máquinas sobre o S quadrado dentro das máquinas, tá?
essa conta vai dar 7,564. E para fechar, o F crítico, né? O exercício falou, a gente tem uma significância de 5%. E aqui os graus de liberdade, no numerador vai ser 2, né? Porque é o I menos 1. E no denominador vai ser 12, tá bom? E aí com isso a gente chega em 3,89, tá? Esse F crítico, como todos os F críticos, é um valor tabelado, tá? Tendo a significância e os 2 graus de liberdade, você encontra ele. E aí, como o nosso F observado, 7,5, é maior que o nosso F crítico, mais ou menos 4, a gente consegue concluir que a gente vai rejeitar a hipótese nula e, portanto, pelo menos uma das médias é diferente das demais, né? Dado que a hipótese nula é que as médias eram iguais, a gente rejeita H0, pelo menos tem uma média ali que vai ser diferente das outras, pelo menos uma. Talvez as 3 sejam diferentes uma das outras. E é isso para a primeira questão. E só finalizando, gente, tinha esquecido aqui, como o nosso F observado é maior que o nosso F crítico, a gente vai concluir que pelo menos uma média é diferente das demais. E isso aqui no gabarito está a alternativa E de elefante. Vamos lá, gente, segunda questão, uma questão de dados emparelhados, tá? É uma questão, eu diria que é um pouquinho mal feita, tá? Porque ele fala de um sistema de suspeita que houve cola, só que ele não indica que assim a cola só é lateral. Então é basicamente quem está na primeira fileira só pode colar de quem está na mesma posição dele na segunda fileira. Então o primeiro da primeira fileira só pode colar do primeiro da segunda fileira e assim por diante, tá? Isso não é especificado em nenhum momento, tá? Basicamente a ideia é que a gente tem uma hipótese nula de que não existe diferença, né? Não existe diferença entre a fileira 2 e a fileira 1. E se essa hipótese for aceita, a gente suspeita que houve cola, né? Se as notas da fileira 2, de cada componente da fileira 2, melhor dizendo, é igual à nota de cada componente da fileira 1, então a gente pode suspeitar que houve cola, tá? Então é uma questãozinha típica de dados emparelhados, um pouquinho mal feita, mas que também é tranquila de se resolver, tá? Então, na nossa primeira etapa, a gente vai calcular a diferença da fileira 2 para a fileira 1 em cada um das posições, digamos assim, da fileira, tá? Então, 8 menos 8,5 dá menos meio, 4,5 menos 4 dá meio. A gente vai fazer isso para as 10 posições de fileira que a gente tem aqui, tá? A gente vai calcular a média desse delta. Como a gente pode ver, deu um valor bem baixinho, o que faz a gente suspeitar que a gente vai acabar aceitando a hipótese nula, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. A gente calcula a variância também dessas diferenças, tá? A gente não vai calcular a variância, a gente não está interessado nesses dados aqui brutos, a gente está interessado só nos dados da diferença. A gente vai calcular o número de deltas, né, que são 10, porque são 10 posições. E basicamente é isso. Tendo essas informações, a gente consegue resolver o nosso problema, tá? Então vamos lá, vamos primeiro calcular o nosso T calculado, né? Que é como a gente está lidando com amostras, a gente vai usar a distribuição T de student. Para dados emparelhados, né, o T calculado, a fórmula vai ser a média de deltas, menos o delta da hipótese nula, nesse caso 0, sobre a variância dessas diferenças, vezes a raiz do tamanho da amostra dessas diferenças, tá? Que no caso é 10. Tá? Na real seria S delta sobre raiz de N delta, mas dá para passar já aqui para frente e ficar mais fácil. Retomando essa conta, vai ser 0,05, né, o delta, aqui é 0, vezes a raiz de 10, porque o N vale 10, sobre 0,55, o que vai nos dar 0,29 de T calculado. Vou para cá para vocês conseguirem ver melhor. Como vocês podem ver, é um T calculado relativamente baixo, a gente ainda não calculou o T crítico, mas provavelmente a gente vai aceitar a hipótese nula de que de fato houve cola, tá? Agora vamos calcular o T crítico. O exercício não especifica se ele quer uma cola da fileira 1 em relação à fileira 2 ou da fileira 2 em relação à fileira 1. Então a gente considera o caso bidimensional, tá? Portanto, a nossa significância que a gente vai usar aqui não vai ser de 5%, vai ser de 2,5%. E o nosso número de graus de liberdade é o número de posições, 10 menos 1, 9. E aí com isso a gente vai chegar num T crítico de 2,262, tá? Como a gente pode ver, o nosso T crítico é muito maior que o nosso T calculado, ou seja, a gente não consegue rejeitar a hipótese de que houve cola. E aí com base nesse valor crítico tabelado de 2,262, a gente chega na alternativa
A de abelha. Vamos lá, gente. Terceira questão, uma questão que também não é uma questão difícil, mas é uma questão extremamente trabalhosa, tá? Uma questão que ali na prova talvez você gaste mais de 10 minutos fazendo. É uma questão de ANOVA com dois fatores, sem interação. Como a gente pode ver, porque o NJ aqui é 1, né? NJ é basicamente, dado um tipo de tratamento e uma marca de caneta, tipo, o primeiro tratamento e a primeira marca, quantos valores que tem? Só tem um, né? No caso, 0,97, como é informado na tabela, tá? Aí a nossa ideia foi... Calma aí, aqui, y barra... É que eu chamei de y, mas poderia chamar de x, acho que o enunciado chama de x, tá? Foi calcular a média total, a variância total e as pequenas médias, digamos assim, né? A média do primeiro tratamento, a média do segundo, do terceiro, do quarto, e também a média da primeira marca, da segunda marca e da terceira marca, tá? Isso tudo foi calculado pensando já em calcular a soma dos quadrados, tá? Para facilitar o cálculo de soma dos quadrados, que eu vou mostrar agora, tá? Então, primeiro a gente vai usar talvez a relação mais fundamental que a gente tem para a ANOVA, que é o fato que a soma dos quadrados total vai ser igual a soma dos quadrados entre, como é dois fatores, do fator 1, que é o tratamento, mais a soma dos quadrados entre o fator 2, que é a marca, mais a soma dos quadrados dentro, tá? SQD. Vou para cá para ficar mais fácil de visualizar. Primeiro a gente vai calcular o SQT, que é... A forma de calcular o SQT independe de ser um fator, dois fatores com interação, então vai ficar mais fácil da gente calcular. Aí a ideia é calcular depois os SQEs, né, a soma dos quadrados entre esses dois aqui, e usar essa relação para calcular o SQD, que calcular tipo, a mão sem ter essa relação ia ser um pouquinho mais trabalhoso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro o SQT, que é igual a variância total, que a gente achou que é 0,063, tá? Vocês não conseguem ver agora, mas acreditem em mim, multiplicado por n-1, aquela mesma fórmula que a gente já viu no primeiro exercício, tá? E que vai resultar em 0,695. A soma dos quadrados entre pro primeiro tratamento tem como fórmula o J, né? Que é o número de marcas, tá? Apesar de ser tratamento, você vai pegar o número de marcas. No de marcas você vai pegar o de tratamento, tá? É o oposto. Vezes NJ, que eu já expliquei o que é, equivale a 1 sempre. Multiplicado também pelo somatório de 1 até I, né? Das várias médiazinhas aqui, né? Y e J, menos a média total ao quadrado, tá bom? A ideia é pegar, então, Y1J, Y2J, Y3J, Y4J, cada um deles você subtrair pela média e elevar isso ao quadrado, tá? Fazendo todas essas contas um pouquinho complicadas, tá? A gente vai obter como resultado final 0,48, tá bom? Agora a gente vai calcular, é o mesmo processo, tá? Só que agora para a marca. Vocês vão ver que a fórmula é muito parecida, tá? A fórmula vai ser I, que multiplica N e J, que multiplica o somatório de 1 a J, tá? Então o que muda é que basicamente a gente vai inverter o I pelo J, tá? Aqui é I, aqui é J, aqui fica I, aqui fica J, tá? De Y e J, essas médias que a gente calculou aqui, menos a média total ao quadrado. Então repara que, nesse caso, as médias que a gente está pegando, ó, essas médias de 1 a J daqui. Então, YI1, YI2 e YI3. São essas três médias aqui que a gente vai subtrair da média final. E isso vai nos resultar 0,128, tá bom? E aí, com base nessa relação aqui, né, na nossa primeira relação, a gente acha o SQD. O SQD vale 0,087, tá? Tem o SQD, tem os SQEs, consigo achar as variâncias entre as variâncias dentro. Achando essas variâncias, eu faço o teste de Fischer-Snedeker para descobrir quanto é que vale o F calculado, comparar com o F crítico e assim poder concluir se existe diferença entre os tratamentos, se existe diferença entre marcas e assim por diante.
Então vamos lá. Vamos calcular a variância do tratamento primeiro, que vai ser a soma dos quadrados entre do tratamento dividido por I menos 1. O I vale 4, menos 1, 3, tá? SQ do tratamento, 0,48. Fazendo essa conta vai dar 0,48 sobre 3, 0,16. Tá? Fazendo o mesmo procedimento para a marca, né? Só que agora a gente vai ter o SQE da marca dividido por J menos 1, tá? J vale 3, J menos 1 vai resultar em 2. Fazendo essa conta, 0,128 sobre 2 vai dar 0,064, tá? E por fim vamos calcular a variância dentro, tá? S quadrado D, que vai ser SQD sobre os graus de verdade vai ser N, que é o nosso N que vale 12 aqui, tá? N menos I menos J mais 1, tá? Então vai ser 12 menos 4 menos 3 mais 1, que dá 6, tá? Então vai ficar 0,087 sobre 6, vai dar 0,0145, tá? Vamos lá, já calculamos todas as variâncias que a gente precisava, basta obter agora o valor de F calculado ou F observado, né? Enfim, a gente vai calcular aqui o F calculado, o F observado, que primeiro do tratamento, tá? Que vai ser a variância do tratamento sobre a variância dentro, tá? 0,16 sobre 0,0145, que vai dar 11,03. E a gente vai calcular também o F observado da marca, né? Que vai ser o SQE da marca, que é a variância da marca, que é 0,064, também dividido por esse 0,0145, que vai dar 4,41. Tá? Aí a gente vai calcular os críticos dos dois, né? O F crítico do tratamento vai ser igual a o F de 5%, tá? A nossa significância é de 5%. Os nossos graus de liberdade aqui no caso vão ser 3, que é o I-1, né? E 6, que é o grau de liberdade aqui do D. Isso vai nos dar 4,76. E para finalizar, o F crítico da marca vai ser igual a F de 5% também. Para vocês verem melhor, 5%. 2, tá? Porque vai ser o J menos 1. E 6 também, porque a gente continua pegando o grau de liberdade do denominador, continua sendo do D. Isso vai nos resultar 5,14. Então, o que a gente pode concluir aqui? A letra ficou um pouquinho ruim, estava um pouquinho baixo para escrever, mas aqui no primeiro caso do tratamento, o F observado é maior que o F crítico. Ou seja, a gente consegue rejeitar a hipótese de que não existe diferença entre os tratamentos. Então, a gente conclui que existe sim alguma diferença entre os tratamentos. Aqui na marca, a gente não consegue rejeitar a hipótese das marcas, de não ter diferença entre as marcas, tá? Então, com esses dois dados aqui, a gente obtém que a resposta final é letra B de bola, ou seja, existe diferença somente entre os tratamentos. Vamos lá, gente. Quarta questão, uma questão de estimadores de máxima verossimilhança. Existe uma forma bastante complicada de resolver essa questão, que é aquela coisa de derivar o LN, que acho que vocês já conhecem um pouco, mas eu não costumo resolver questões de estimação de máxima verossimilhança fazendo qualquer tipo de derivação ou integração. Acho que não é necessário. Em todas as questões de estatística que envolveram EMV não foi algo necessário. Acho que dá para resolver muito mais por raciocínio lógico e por pensar o que de fato quer estimar pela máxima verossimilhança, tá? Então, nessa questão, eu vou adotar uma estratégia de resolução um pouquinho diferente.
Primeiro a gente vai pensar, né, o exercício fala de 2 ensaios de uma distribuição binomial, né, sucesso ou fracasso. Sucesso vale 1, fracasso vale 0. Vamos pensar só um ensaio, vamos simplificar o problema para depois complicar um pouquinho ele, tá? Vamos pensar só um ensaio com 4 elementos, tá? Eu vou supor que o primeiro vale 1, o primeiro é sucesso, o segundo e o terceiro são fracassos, e o quarto é sucesso, tá? Vocês concordam comigo que para esse ensaio, o que mais faz sentido é que a probabilidade que a gente tenha seja meio? Porque em 2 casos tem fracasso, em 2 casos tem sucesso. Então a chance de ter sucesso ou fracasso deve ser a melhor estimativa que a gente pode ter dessa probabilidade é de 50%, correto? A gente vai adotar essa mesma lógica, só que agora para 2 ensaios, tá? E para o exemplo que está descrito no enunciado. E aí, antes de mais nada, é interessante dizer que tanto faz, para os casos em que x1, por exemplo, x1 vale 1, ou seja, tem um sucesso e um fracasso. Tanto faz o sucesso ser primeiro e o fracasso depois, ou o fracasso primeiro e o sucesso depois, tá? A ordem não importa. Para simplificação, eu vou adotar que o primeiro ensaio tem sucesso em todos que dá para ter, tá? Então, vamos lá. No primeiro ensaio, o que a gente tem? A gente vai ter sucesso no primeiro, sucesso no segundo, fracasso no terceiro, porque o terceiro sempre fracassa, sucesso no quarto, no quinto, fracasso no sexto e no sétimo, porque eles também sempre fracassam, e sucesso no oitavo, né, que sempre obtém sucesso. Tá. Como vocês podem ver, a gente vai adotar a mesma estratégia que a gente adotou no primeiro exemplo. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 sucessos de 8 possíveis, então a nossa probabilidade vai ser de 5 oitavos, tá? Então a gente pode dizer que P1, a nossa primeira probabilidade, é de 5 oitavos. Agora vamos para o segundo ensaio. No segundo ensaio, o que acontece? Como eu falei, tudo que dava para ser sucesso eu botei no primeiro ensaio. Então só vai ser sucesso aqui nesse segundo ensaio aqueles que deram 2, né? Que o XI deu 2. No caso é só o oitavo, tá? Todos os outros, o XI, né? O X1, o X2, o X3, todos eles valem 1 ou 0. Então, basicamente, do X1 até o X7 vai valer 0 e o X8 vai valer 1. E aí, de novo, qual que é a probabilidade estimada deste ensaio, né? Se o último dá certo e todos os outros 7 não dão, a melhor estimativa que a gente pode ter é que dá certo em uma vez a cada 8, tá? Então, P2 é 1 oitavo. E aí, para finalizar essa questão e resolver ela em muito menos tempo do que a gente levaria caso a gente fizesse o método tradicional, se no primeiro ensaio a probabilidade é de 5 oitavos e no segundo é de 1 oitavo, a gente vai tirar a média dos ensaios para calcular a probabilidade geral, tá? Que nesse caso vai ser 1 oitavo mais 5 oitavos sobre 2, tá? 6 oitavos sobre 2, que é 3 oitavos, tá? E aí com isso a gente chega na alternativa C, tá? Interessante pensar que com uma solução um pouquinho diferente do que a gente está habituado a fazer, a gente consegue ganhar tempo e de fato pensar naquilo que a gente está fazendo e não só sair derivando, integrando sem saber de fato o que está acontecendo ali. Vamos lá, gente. Quinta questão, uma questão de regressão linear, talvez a mais simples da prova, tá? De fato, ele te dá os valores de x, te dá os valores de y. Eu já extraí desses valores os somatórios que vão ser relevantes para mim na hora de aplicar as formulinhas de coeficientes. E de fato é só, tendo as formulinhas de coeficientes, é só aplicar essas formulinhas e já sai na resposta, tá, gente? Não tem muito o que pensar, não tem muito o que elaborar aqui, tá? Então a gente sabe que a fórmula aqui de regressão linear, né, a gente pode caracterizar como o y sendo igual ao beta 0, a estimativa do beta 0, melhor dizendo, mais a estimativa do beta 1 que multiplica x. A estimativa do beta 1 é o somatório de xi menos o somatório de xi multiplicado pelo somatório de yi, tá? São coisas diferentes. Aqui é o somatório de xy, aqui é o somatório de xi multiplicado pelo somatório de yi, sobre n. Isso aqui dividido por o somatório de x²
menos somatório de xi, tudo isso ao quadrado, sobre n, tá? Aí, novamente, é interessante notar a diferença aqui, tá? Aqui é o somatório de x quadrado, então a gente pega 1 eleva ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Aqui a gente vai somar tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois elevar tudo isso ao quadrado, tá? Fazendo essas contas aqui, com base nos dados que a gente trouxe aqui, é só literalmente aplicar os dados aqui, a gente vai chegar em 0,643, tá? E para calcular o beta zero vai ser simplesmente a média dos valores do y menos a estimativa de beta 1 multiplicado pela média dos valores do x, que vai dar, também de novo, só aplicar aqui as médias de y, a média de x, o beta 1 que a gente obteve aqui, a gente vai chegar em menos 0,61, vou para cá para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor, tá? A gente obteve o beta 0, obteve o beta 1, e aí só jogar os valores aqui, tá? A gente chega aqui, o y é igual a menos 0,61 mais 0,64x aproximadamente, tá? Que vai ser a alternativa D de dado. Vamos lá, gente. Sexta questão, uma questão de teste de independência, tá? Como toda questão de teste de independência, a ideia é que você faça um tabelão aqui com os valores observados e os valores esperados para cada, entendemos assim, né? Para subpadrão agressivo para cada um deles. Tem valor observado que é fornecido no enunciado e a ideia é a gente achar esse valor esperado, né? O valor esperado tem essa formulinha aqui, eu acho que só pela fórmula fica difícil de entender o que quer dizer, né? Então eu acho que é muito mais fácil a gente trazer o exemplo em si, tá? Então, para a condição subpadrão e uma política agressiva, o nosso valor esperado vai ser o total do subpadrão, 56, multiplicado pelo total do agressivo, 134, tudo isso dividido pelo total, que vai ser sempre 441. Aí fazendo a conta na calculadora, 56 vezes 134 sobre 441, você chega nesse valor. E a gente vai usar a mesma lógica em todos os outros 8 subitens, né, como eu quis chamar, tá? A ideia é, tendo isso daqui, a gente consegue achar o nosso Q quadrado calculado, tá? No teste de independência a gente vai sempre usar a distribuição Q quadrado, tá? Então vamos lá, o nosso Q quadrado calculado vai ser basicamente a somatória, ou somatório, melhor dizendo, de 1AI, não multiplicado, somatório de 1AJ, de observado em cada um desses, né? Tipo, 1 esse aqui, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, menos o valor esperado para cada um desses valores, ao quadrado, dividido pelo valor esperado desses valores, tá? Então, de novo, trazendo um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? A gente pode pegar o 1, né? Tá? Que é esse aqui, ó. Então, ó, o valor observado é 24. Então, vai ser 24 menos 17,02 ao quadrado, tudo isso dividido por 17,02, tá bom? Fazendo isso para os 9, se eu não errei conta, a gente chegou em 27,36, tá? Agora a ideia é calcular o valor crítico e analisar se ele é maior ou menor que o valor calculado, tá? O valor crítico, ele tem como grau de liberdade, né? A gente já sabe que a significância é de 1%, tá? Isso é dado no enunciado, tá? Agora vamos lá. Graus de liberdade do total, né? Só tem um, né? Não é que nem a distribuição de Fischer-Schneider, que tem o grau de liberdade do numerador e do denominador. Nesse caso só vai ter um grau de liberdade, que vai ser o número do primeiro fator, menos 1, tá? Então são 3 fatores aqui. Um fator com 3 subfatores, né? Número de subfatores menos 1. 3 menos 1, 2. E aqui o número de condições menos 1, 3 menos 1, 2. Tá? A gente vai multiplicar esses dois, tá? Então 3 menos 1, 2, vezes 3 menos 1, 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Então são 4 graus de liberdade aqui nessa aqui quadrado.
o que vai nos dar 13,28. E, portanto, a gente conclui que o Q quadrado calculado é maior que o Q quadrado crítico. Ou seja, a gente consegue afirmar que os preços e condições não são independentes, que existe uma relação de dependência entre eles. Tá? Se o Q quadrado calculado fosse menor que o crítico, aí a gente poderia aceitar a hipótese de que eles são independentes. Tá? Portanto, a alternativa que nos sobra aqui é a alternativa D de dado, tá? Que afirma essa coisa dos 4 graus de liberdade, do valor crítico e de não serem independentes. Vamos lá, gente. Sétima questão, talvez a questão mais difícil de estatística que eu já vi de cair em qualquer prova de estatística que tem lá no Polyshare, tá? E não parece, assim, de primeira impressão tão difícil. Mas vamos lá, primeiro acho legal a gente saber de fato o que é o erro do tipo 1, o que é o erro do tipo 2, né? Que ele fala lá do tal do erro do tipo 1, o tal do erro do tipo 2, tá? O erro 1 é quando a gente rejeita H0, mas ela é verdadeira, tá? No caso ele fala que o erro tem que ser de 1%, então a gente tem que ter uma confiança de 99%. O erro 2 é o oposto do erro 1, né? A gente não vai rejeitar a hipótese nula, mas ela vai ser de fato falsa, tá? E ele fala que tem uma significância aqui de 4%, tá? Então vamos lá, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar quando que a gente vai usar esse erro do tipo 1 e quando que a gente vai usar esse erro do tipo 2. O erro do tipo 1 está associado à confiança, então a gente vai usar basicamente em intervalos de confiança. O erro do tipo 2 está associado à significância, a gente vai usar em testes de hipótese. Tá? A ideia é pegar uma fórmula de intervalo de confiança, pegar uma fórmula de teste de hipótese, as duas vão depender do tamanho amostral, e aí com base nesse sistema de equações a gente consegue encontrar o tamanho amostral. Encontrando o tamanho amostral a gente consegue resolver o problema. Tá? A gente nem precisa achar a constante C que ele pede, tá? Basta achar o tamanho amostral, como todos os n são distintos. Né? Então vamos lá. Vamos primeiro pensar aqui no erro 1, que como eu falei vai estar associado a intervalos de confiança. Intervalos de confiança. Tá. Aqui tanto faz a gente pegar o limite superior ou limite inferior do intervalo, tá? Mas a gente precisa pegar um desses limites, tá? Então eu vou usar a fórmula do limite superior, que vai me dizer que esse μ1, né? Esse μ1 é o valor crítico superior, né? Vai ser igual a o valor obtido pela amostra, né? Que é o x0, que é dado no enunciado. O enunciado só chama de x barra, mas pode ser x0 barra também. Mais o z da confiança dividido por 2, tá? Dividido por 2 só para na hora da tabela a gente pegar o valor correto, tá? Não pegar na tabela que vai fornecer pra gente na prova, só vai até os 50%, que ele só pega a metade da direita, a metade positiva, tá? Então só por isso esse sobre 2, tá bom? Multiplicado pelo desvio padrão sobre a raiz da amostra, do tamanho da amostra, tá? Então, como eu já disse, a gente quer esse tamanho da amostra, a gente tem a primeira fórmula que fala sobre o tamanho da amostra, a gente vai precisar de mais alguma fórmula, tá? Que vai ser do erro 2, que como eu disse, de teste de hipótese, tá? Então vamos lá, erro 2, teste de hipótese. A fórmula que a gente faz de teste de hipótese vai ser a fórmula do Z crítico, tá? Até porque o enunciado diz que é uma distribuição normal, então a gente está sempre trabalhando com o Z. O Z crítico, né? É o Z de beta sobre 2, que nesse caso vai ser igual ao Z calculado, tá? O Z calculado é módulo de x barra menos μ0 sobre ρ sobre raiz de n, tá? Calma aí, deixa eu só terminar aqui. Ó, reparem que é a mesma fórmula que é fornecida no enunciado, tá? Só que o enunciado fala em C, aqui eu estou usando o Z de beta sobre 2, que é o Z crítico, tá? Igualando ele ao valor calculado. Como a gente pegou o limite superior aqui o μ0 então vai acabar sendo maior que a média amostral, x0, que eu chamei aqui de x0. Então, na verdade, esse módulo aqui vai ser
menos x0, a média de x0 menos μ0, tá? Então, vamos lá, só para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou querendo dizer. A gente vai chegar aqui o z de beta sobre 2 sobre raiz de n que multiplica ρ vai ser igual a menos esse x0 menos μ0 vai dar μ0 menos x0, tá? Então acho que mais ou menos a lógica é essa, tá? E a gente tem também esse aqui. Esse aqui a gente vai chamar de equação 1, essa aqui a gente pode chamar de equação 2. De novo, o que eu quero é o n, o que é comum entre essas duas. Esse desvio aqui, mas o que eu vou querer isolar vai ser a média amostral, tá? Então, o que eu vou fazer agora é isolar a média amostral nas duas equações. Vamos lá, a média amostral aqui vai ser igual a μ1 menos z de alfa sobre 2 vezes ρ sobre raiz de n, tá? Essa é a equação 1. Na equação 2, x0 vai ser igual a μ0 menos z de beta sobre 2 vezes ρ sobre raiz de n, tá? A gente pode agora, que a gente já isolou a média amostral, igualar essas duas equações. E aí fazendo algumas adaptações, a gente chega aqui μ1 menos μ0 é igual a μ1 menos μ0 é igual a z de alfa sobre 2 menos z de beta sobre 2, tá? Então a ideia é que a gente tenha essa formulinha aqui, tá? Eu passei basicamente o μ0 para cá, o z de beta para lá, tá bom? A ideia foi essa. O z de alfa, perdão, para cá e o μ0 para cá, tá? E o enunciado também informa que μ1 igual a μ0 mais o desvio, tá? Então a gente vai substituir o μ1 aqui por μ0 mais o desvio. Calma aí, esqueci de alguma coisa. Esqueci de multiplicar pelo desvio sobre raiz de n, tá? Mais desvio menos μ0 é igual a, repetindo aqui, z de alfa sobre 2 menos z de beta sobre 2, que multiplica o desvio sobre raiz de n, tá? Aqui, tá os μ0s, esse ρ corta com esse ρ aqui, e a gente chega aqui, o n vai ser igual a z de alfa sobre 2. Como eu disse, alfa é 99%, z de alfa sobre 2 vai ser z de 0,495, tá? A gente vai lá na nossa tabelinha de distribuição e achar o valor correspondente a 0,495. Tá? O valor de z correspondente a 0,495 menos beta sobre 2. O beta vale 4%, sobre 2, 2%, então menos z de 0,02, tá bom? Isso tudo ao quadrado, né? Porque a gente está falando de raiz de n, a gente passou a raiz para cá. Fazendo essa conta aqui, a gente chega em 6,5025 como tamanho amostral mínimo, né? Só que a gente sabe que uma amostra não pode ser um número que não seja inteiro. Então tem que ser 7, 8, 9, 10. Portanto, a gente conclui que o n tem que ser maior que 6. Logo, a gente está falando da alternativa A, de abacaxi. Vamos lá, gente. A oitava questão é uma questão um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver em estatística. Também é uma questão de intervalo de confiança, assim como a questão 7. E também é uma questão que vai exigir algum raciocínio um pouquinho mais complexo, tá? O que o enunciado nos fala? Ele fala que duas vezes o somatório desse xi, né, ele dá os valores de cada izinho, né, x1, x2, x3 até o x8, dividido pelo valor esperado de uma distribuição exponencial, segue uma distribuição Q quadrado 2n, no caso n é 8, então Q quadrado de 16 com
95% de confiança, tá? Isso aqui não precisa. E aí, qual que vai ser a nossa ideia para resolver esse problema, né? A gente sabe que esse valor esperado, ele não é exatamente um valor fixo, tá? É um valor que ele tem um intervalo de confiança, conforme isso diz. Então, a gente pode meio que dizer que tanto a distribuição Q quadrado quanto esse valor esperado dependem de um alfa, sendo esse alfa a confiança, tá? Então, a gente pode meio que dizer que duas vezes o somatório de xi. Como isso aqui não depende do somatório, a gente vai jogar aqui para baixo, mas ele depende de um valor alfa de confiança. Vai ser igual a o Q quadrado de 16, tá? Porque n é 8. Também depende desse alfa de confiança, tá? Aí eu vou isolar o valor esperado. Então, o valor esperado vai ser igual a duas vezes... Calma aí, que esse 2 ficou meio... duas vezes a somatória de xi dividido pela distribuição Q quadrado de 16 e alfa, tá? O enunciado dá os valores de xi, a soma disso, só fazer a conta mesmo, dá 180 vezes 2, 360. Então a gente chega nessa relação aqui, 360 sobre o Q quadrado de 16 e de alfa, tá? Então, basicamente é isso aqui. Agora, qual vai ser a nossa estratégia, né? No exercício, ele dá um intervalo de confiança com base nos limites inferior e superior. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai pegar o limite inferior e o limite superior, e aí a gente vai encontrar eles, tá? Com base nesse valorzinho aqui de alfa, tá? Antes, acho legal falar que é uma distribuição binomial, tá? A gente está pegando... Não, uma distribuição normal, mas bicaudal. A gente está pegando os dois lados da distribuição, tá? Então, basicamente a ideia é que ter 95% de confiança aqui seja o nosso 95%. E aqui seja 2,5. Aqui também 2,5. Então, o nosso valor de alfa aqui vai ser 0,025, que vai ser o nosso limite inferior. E aqui vai ser 0,975, que é o nosso limite superior, tá? Agora vamos calcular os dois limites. O limite inferior primeiro, vai. 0,025 alfa igual a 360 sobre o Q quadrado de 16 e 0,025, que vai dar 12,48. Então, o nosso limite inferior, vou escrever aqui, limite inferior, vale 12,48. Vamos adotar a mesma estratégia para o limite superior, 360 sobre o Q quadrado de 16, 0,975, isso vai dar 52,10. E esse é o nosso limite superior, tá? E aí acabou, opa, quase fui. A gente resolveu aqui a questão. A gente achou o limite inferior, achou o limite superior. E com base nesses valores a gente chega que o resultado final é a letra A de abecedário. Vamos lá, gente. Nona e penúltima questão. A questão fornece um enunciado dos senhores ali e aqui. Para simplificar, eu chamei eles de L e K, tá, respectivamente. O que eu fiz primeiro aqui na parte de dados foi calcular aqui os valores que eles gastam para... Aqui 2 metros quadrados, né? 2 metros quadrados, para das taxas, né? Então a taxa inicial que é fornecida no enunciado é 0,05 defeitos por 100 centímetros quadrados, que dá 10 defeitos por 2 metros quadrados. Mesma coisa a taxa K aqui, 6,4 defeitos por 2 metros quadrados. Aqui um negócio importante, que se ele você não consegue resolver, e que é uma sutileza do enunciado, tá? Ele fala que se trata de uma distribuição de Poisson. E a gente sabe que na distribuição de Poisson, o valor da variância é o mesmo do valor esperado, tá? Então, V de L igual a E de L. O valor esperado são essas taxas aqui, então
variância em L vale 10, variância em K vale 6,4. Aí, o que o enunciado pede? Primeiro, a probabilidade de classificar as peças como tendo sido feitas com material do fornecedor L, quando na verdade eram do K. Tá? Então, basicamente, qual que é a pergunta? Se a média populacional é 6,4, que é a média do K, qual a chance da média amostral ser maior do que 8 e, por consequência, eu classificar como sendo do L, mas na verdade ser do K, tá? Então, vamos lá. A gente pode usar de novo intervalo de confiança, tá? A gente vai pegar o valor superior, que vai ser o nosso 8, né? A média amostral, que é a média amostral do K 6,4, mais Z vezes desvio padrão sobre a média populacional aqui e aqui o valor superior, tá? Vamos lá, N é 10, tá? Porque ele fala que eles fazem 10 peças, eles examinam 10 peças. Tá? O valor superior é 8. O valor esperado é 6,4. Que mais? O Z é o que eu quero achar, né? O desvio padrão é raiz de 6,4. E então vai ficar raiz de 6,4 sobre 10. Que é raiz de 0,64, que é 0,8. Então a gente chega aqui, 8 menos 6,4, 1,6. 1,6 igual a 0,8z. Z igual a 2. Portanto, a nossa probabilidade associada ao z igual a 2, de novo, olhando na distribuição normal, na tabela de distribuição normal, é de 2,3%. Tá? Que basicamente o que a gente está tentando olhar aqui, na verdade, é o que é maior do que 2. Né? A chance de ser maior que 2 é 2,3%, basicamente. Tá? De 0 a 2 é em torno ali de 47,7%. E maior que 2 é 2,3%, tá? Vou para cá para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. A gente vai fazer muito parecido agora, só que para o problema 2. O 2. A probabilidade de classificar as peças como tendo sido feitas com material do fornecedor K, quando na verdade eram do L, tá? De novo, a gente tem o valor esperado do L que é 10, tá? Qual a chance... dado que a média populacional é 10, com a chance de, numa amostra, dar um número menor do que 8, tá? A ideia é essa. Tá, então, de novo, a lógica é exatamente a mesma, tá? A gente pode usar um inferior agora, como a gente quer do menor que, né? É igual ao valor amostral mais Z vezes desvio padrão sobre raiz de N, tá? Aí, de novo, não, vamos usar meu superior. Aí, de novo, a gente chega em... Aqui é 8, aqui é 6, aqui é Z vezes padrão sobre raiz de N, tá? Aqui é 2 igual a Z vezes... O desvio padrão, nesse caso, é raiz dessa variância, então vai ser raiz de 10 dividido pelo N que é 10, pela raiz do N que é 10, que é raiz de 10, então raiz de 10 sobre raiz de 10, que é 1. Acho que ficou claro, né? 2 igual a Z vezes 1, portanto Z igual a 2. Aí o que a gente quer, na verdade, são os valores menores do que menos 2, né? Z é igual a menos 2, tá? Então a gente quer esse nicho aqui, que também vai ser 2,3% pela simetria, tá? Então só para clarificar. Aqui é 2,3%, tá? Aqui no primeiro problema a gente queria valores maiores que o Z igual a 2, que são 2,3% do total dos valores. Aqui a gente queria valores menores do que menos 2, que também são 2,3% dos valores, tá? Então a gente chega na resposta final, letra B de bola. Vamos lá, gente. Décima e última questão, uma questão de teste de hipótese com 2 amostras. Ele quer que a gente faça um teste de variância, um teste de média, uma questão típica, bem padrãozinho. Não tem nada muito de diferente aqui não, tá?
Então vamos começar fazendo o teste de variância, tá? Que novamente, assim como na primeira, assim como na terceira questão, botei os dados colocando o tamanho das amostras, as respectivas variâncias e médias, e aqui eu já calculei o SP, né, que é essa formulinha chatinha aqui, né? Aqui, isso tudo aqui elevado a meio, tá? Essa formulinha bem chatinha que você tem que fazer, mas fazendo essa conta resulta em 5,28, tá? Aí vamos lá, primeiro com o teste de variância, que a gente não vai usar esse SP, a gente vai usar só as variâncias de fato. O F calculado por fórmula é S1² sobre S2². Isso aqui vai dar 1,006. Repara que é um valor muito, muito próximo de 1, né? O que indica que as variâncias são próximas umas das outras, então provavelmente a gente vai tratar essas variâncias como variâncias iguais, tá? A gente ainda tem que calcular os críticos, mas por esse valor calculado já dá para ter uma noção de que a gente não vai rejeitar a hipótese das variâncias serem iguais, tá? O F crítico vai ser o F... A gente está falando de uma distribuição bicaudal, tá? Porque em nenhum momento ele fala que se a gente quer testar se uma variância é maior que a outra, é só se são diferentes. Então, bicaudal. O que a gente vai encontrar um problema, né? Daqui a pouquinho. Por quê? Porque a gente vai ter um F de 2,5% com 6 graus de liberdade no numerador e 5 graus de liberdade no denominador. Isso é F crítico superior, tá? O inferior é um pouquinho diferente. Por que que isso é um problema? Porque nas tabelas que são fornecidas na prova, a gente não tem o F para 5%, é só para 2,5%. É só para 1% e para 5%. O que a gente pode fazer aqui para tentar resolver o problema? A gente adota o F de 5%, caso você esteja fazendo na prova, você adota o F de 5%, e se você não conseguir rejeitar a hipótese nula para 5%, você também, se você não conseguir, se você aceitar a hipótese nula para 5%, você também aceita a hipótese nula para 2,5%, tá bom? Aí você consegue resolver o problema. Aqui vai dar 6,98. O F crítico inferior tem aquela uma formulinha que a gente não vê tanto. 1 sobre F de alfa sobre 2. É o inverso, só que também inverte o numerador com o denominador aqui. Então fica N2 menos 1 e aqui N1 menos 1. Vamos lá, gente, voltando aqui. Tivemos alguns problemas técnicos, né? Voltando, estamos na última questão. A gente já calculou o F crítico superior, deu 6,98. Estamos calculando agora o inferior, como eu disse, é o inverso, mas também vai inverter graus de liberdade aqui de numerador e denominador. Fazendo essa conta, a gente vai achar 0,17, tá? Lembrando que na hora da prova vocês não vão receber o F de 2,5%, vocês vão ter que calcular o de 5%. E se o de 5% bater, o de 2,5% também vai bater, tá? Em questão de aceitar a hipótese nula. Se fosse para rejeitar, vocês teriam que fazer o de 1%, tá? Uma lógica um pouquinho diferente. Mas para aceitar, basta o de 5%, tá? Como a gente pode ver, esse valor está muito dentro aqui desse intervalo. Então a gente pode admitir que as variâncias são iguais, como a gente já tinha imaginado que aconteceria por causa desse valor muito próximo de 1, tá? Então, no teste de variância, a gente conclui que as variâncias são iguais. E a gente precisa fazer agora o teste de média, supondo que as variâncias são iguais, tá? Por isso que a gente precisa sempre fazer o teste de variância antes de fazer o teste de média, tá? Aí o T calculado, né? Teste de média, como a gente está falando de amostras, né? A gente vai usar a distribuição de T de student. O T calculado vai ser a diferença das médias, né? x1 menos x2, essas médias aqui, 27,57 e 28, dividido por o SP, né, que eu calculei aqui, que deu 5,28, multiplicado pela raiz dos inversos dos tamanhos de amostra, tá? 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Essa formulinha aqui não muito simpática, que vai resultar em menos 0,15, tá? Esse é o nosso T calculado. Agora vamos procurar o T crítico, tá? Vamos lá.
De novo, como eu já tinha comentado, é um teste que ele quer saber se são diferentes, não quer saber se é maior que, menor que. Então, a gente vai adotar o teste bicaudal, tá? A gente vai usar o alfa sobre 2, tá? Ao invés de 5%, a gente vai usar o 2,5% aqui também. Então, é até de 2,5%. E o número de graus de liberdade vai ser N1 mais N2 menos 2. N1, 7, N2, 6, 7 mais 6, 13, menos 2, 11. T de 2,5% e 11. Que vai resultar em 2,201. Tá. E a gente conclui que o módulo do T calculado é menor do que o T crítico. Logo, calculado menor que crítico, a gente vai sempre aceitar a hipótese nula, que no caso é de que as médias são iguais, tá? Então, médias iguais. Aí, finalizando aqui, a gente conclui que as médias são iguais, a gente conclui que as variâncias são iguais. Então, a gente responde letra E de elefante, tá? Que diz que tanto médias como variâncias são iguais. E com isso a gente finaliza essa resolução da PSUB de 2019 de estatística. Espero que vocês tenham gostado.